Tá aí, gente. Essa é para você nunca mais falar direita e esquerda. Bem, pessoal, se você não acordou agora, não acabou de tomar a pílula vermelha, você não está desembarcando aqui de uma nave espacial, você deve ter percebido que nos últimos 10 anos o Brasil tem se tornado extremamente politizado. Graças a esse fenômeno de politização do Brasil, como é uma coisa recente, se está ainda se engatinhando na política no Brasil. E está se criando uma guerra entre direita e esquerda. Mas será que isso é válido? Esquerda e direita são dois lados antagônicos, que prevêem uma falsa dicotomia, que seria o bem e o mal, preto e branco, yin e yang, destros e canhotos. Quando você se percebe uma coisa que é antagônica à outra, elas não têm interseção. Então, logicamente, elas são rivais e nunca podem concordar. E como você sabe, para você ter uma discussão, você precisa de ideias diferentes para serem debatidas. E essas ideias são debatidas em prol de você ter um consenso, você chegar a um consenso. Se você não chega a esse consenso, não tem sentido toda aquela discussão. Mas se você parte de premissas que são antagônicas, elas nunca vão poder chegar ao lado de um ou ao lado do outro, a não ser que um dos lados seja completamente convertido pelo outro. Ou seja, que você venha para o lado negro da direita ou da esquerda. Só tem uma coisa para dizer para vocês. Esquerda e direita, esse conceito já morreu. Ele morreu há muito tempo. O que é esquerda e direita? Esquerda e direita começou na queda da Bastilha, Revolução Francesa. Se você não sabe como aconteceu a Revolução Francesa, o que foi a Revolução Francesa, não sabe o que eu estou falando, eu recomendo fortemente você pausar esse vídeo e dar uma pesquisada no Google, porque você já deveria saber. Ainda mais se você é um militante político, você tem que saber de onde veio os termos que você está usando. Na época da Revolução Francesa, Robespierre, ele colocava as pessoas que estavam contra o establishment do Estado naquele momento, à esquerda, e as pessoas que estavam numa postura conservadora em relação a ele, à direita. Para que fosse organizado, ele separava as pessoas assim e podia ouvir as ideias de uns e dos outros. E o que aconteceu com isso? Isso daí ficou marcado, direita e esquerda, a direita e a esquerda de Robespierre. Então, as pessoas que estavam com a postura conservadora estavam à direita e as que estavam com a postura anticonservadora à esquerda. Mas o que acontecia naquele momento? As pessoas que estavam à direita, elas queriam que tudo fosse mantido exatamente daquele jeito. A aplicação pura da lei da comutação. Deixa tudo como está. Já o lado esquerdo, ele queria mudar, fazer uma mudança. Ou uma grande revolução, ou uma pequena revolução, não importa. Eles queriam uma mudança. Só que a partir do momento que aquela mudança ia sendo alcançada, que aquele establishment ia sendo rompido, eles alcançavam o seu objetivo e passavam a ser conservadores. Tipo, agora eu já tenho todos os avanços sociais que eu queria. Então agora eu sou conservador. Agora eu sou direita. E as pessoas que queriam mais revolução continuavam à esquerda. Só que foram acontecendo fenômenos que destruíram esse conceito. Por quê? Porque depois de um tempo foram feitas tantas modificações no establishment que as pessoas que estavam conservadoras de início já não mais reconheciam o país, já não mais reconheciam o Estado, e eles passaram a querer fazer uma devolução, uma revolução inversa. Mas como eles queriam a mudança do establishment, eles não eram mais conservadores. Então os conservadores passaram a ser esquerda. Mas como um conservador se senta do lado de um cara que quer mais inovações e o cara quer retroceder ao passado, e os dois são esquerda? Por isso esse conceito foi destruído. Não se pode organizar política e ideias de forma linear. Não se faz isso. Esse conceito está morto. Esse conceito acabou. Não adianta, só porque você aprendeu política ontem, começar a falar de direita e esquerda o tempo todo, destro e canhoto. Você compreende isso? Essas pessoas que continuavam querendo mudanças foram chamadas de radicais. Eles sempre queriam mudanças no Estado, porque na verdade, no fundo, eles não queriam um Estado. Esses seriam os primeiros anarquistas modernos. Então, essas pessoas
eram chamadas de radicais. Inclusive, na Itália, quando você fala que uma pessoa é esquerda e quer sacanear que ela, na verdade, é uma conservadora retrógrada e se diz esquerda e quer uma revolução, mas na verdade ela só quer pão e circo, ela só quer benefícios, ela só quer almoço grátis. Você chama ela de radical chic. Nos Estados Unidos, esquerda Rockefeller. Vamos tentar aplicar então, nas outras revoluções, esse conceito de direita e esquerda para você perceber o quanto ele não se aplica e o quanto ele não funciona. Você tem na União Soviética a figura do Lenin, e lá você tem diversos adeptos ao Lenin. Com a morte do Lenin, assume o Stalin. E ele faz uma revolução completamente diferente, que lembra vagamente as ideias de Lenin, mas ele é completamente corrosivo com a população. Ele se torna um ditador, efetivamente, e não um estadista, como se dizia Lenin. Então, as pessoas que defendiam as ideias de Lenin, elas não queriam esta mudança, elas não queriam essa evolução, essa revolução. Então, eles eram conservadores dentro da esquerda. Um conservador socialista, porque ele não era stalinista, e sim leninista. Então, como um comunista poderia ser de direita? Sim, é isso. Se você tinha lá um comunista de direita, seguindo essa ótica linear de análise de esquerda e direita, quando na verdade você deveria estar usando conceitos mais modernos. Sempre que você utilizar comparações de pessoas de forma linear, você vai cair numa falsa dicotomia, você vai ser refutado e você provavelmente vai passar vergonha. Porque o único argumento que cabe dentro de uma ótica linear é um argumento maniqueísta. Porque se você está do lado A e você está confrontando alguém do lado B, você tem uma dicotomia falsa, então você é o bem e ele é o mal. Então você tem os seus únicos argumentos se baseiam em endemoniar o adversário. Entendeu? Isso é o maniqueísmo. E essa ótica é completamente retrógrada, é completamente falida. Eu acho que você deveria rever os seus conceitos se você pensa assim. Mas não fique triste, se você está vendo esse vídeo até agora, eu vou te apresentar uma forma diferente de analisar isso. Bem, para a nossa alegria, tem um novo gráfico, o gráfico de Nolan, que ele apresenta uma forma muito melhor de se tratar ótica política. É um estudo social sério. Se você faz parte de ONGs, se você faz estudos sociais, se você está incluído na vida política e não conhece o gráfico de Nolan, está na hora de você conhecer. O gráfico de Nolan é a vanguarda do estudo social. É ele que define de forma mais ampla todas as definições políticas dentro de um gráfico cartesiano. Esse gráfico vai ficar aparecendo na tela enquanto eu falo e você vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo. Quando você observa, ele tem um plano que é entre o controle social e o completo descontrole social, controle do Estado. E você tem o liberalismo no âmbito corporativo, ou seja, a liberdade econômica para o corporativismo ou para o socialismo, entre aspas. Entre aspas. Mais tarde eu vou explicar por quê. Esse gráfico é muito mais completo, mas ele ainda tem alguns detalhes que você precisa tomar cuidado com ele. Então, mas você consegue definir um republicano de um democrata dentro de uma ótica. Vocês podem ver que um republicano quase totalmente parecido a um democrata, muito pouco diferente. Você observa isso nos Estados Unidos. A diferença entre o pensamento dos dois lados é praticamente igual. Eles não querem liberdade nenhuma. Eles querem um fim da liberdade. E estão de lados opostos. Mas como as pessoas ainda costumam pensar em direita e esquerda, sou de direita, sou democrata, sou de esquerda, eu sou republicano. E na verdade isso é uma total bobagem. Você vê que os dois caminham juntos por o autoritarismo. Só que o republicano é muito mais totalitário que o democrata. Essa é a verdade. Agora, olha que interessante. Você pode observar, por exemplo, os dois maiores partidos do Brasil são o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social Democracia.
Se você for olhar no gráfico da social-democracia, você vê claramente que os dois são de esquerda, da dita esquerda. Os dois caminham para o socialismo. Porém, o Partido dos Trabalhadores, ele quer mais controle social e o social-democrata menos. Mas ambos querem o mesmo socialismo. Consegue compreender isso? Aqui, com a falsa dicotomia, se diz que a social-democrata é o avesso ao Partido dos Trabalhadores, quando na verdade eles são praticamente a mesma coisa. Eles só mudam a forma como eles fazem o tráfico de influência. Eles só mudam a forma como o jogo deles é feito. Mas eles, na verdade, eles comem no mesmo prato. Tem outros diversos pontos dentro desse gráfico que você pode analisar, olhar e etc. E eu não vou estar deixando não apenas esse gráfico aqui no link da descrição, como eu também vou estar deixando um teste, onde o teste você responde algumas perguntas e essas perguntas fazem com que você ganhe pontos e se classifique exatamente nessa tabela. E aí então não é você que vai se auto-intitular, porque é complexo se auto-intitular num gráfico tão amplo. Ele vai intitular você sozinho e você vai saber quem exatamente você é. E você vai começar a entender muito mais de política. Só de abrir esse gráfico, você já vai entender muito mais de política do que antes de ver esse vídeo. Pelo menos eu espero que você tenha a mente aberta para analisar e absorver o conhecimento que está sendo lhe passado. Bem, agora chegou a hora de refutar a tese do professor de História, então nada melhor do que o professor de Matemática para fazer isso. Então, vou apresentar aqui um cálculo para adicionar variáveis para você. Vamos lá. Esse aqui, puta que pariu, o cara vai dar aula da nova era para ele. Enganei você. Puta que pariu, o maluco vai fazer propaganda da Mercedes-Benz. Gente, olha só. Nesse gráfico aqui, nós temos a direita e a esquerda. No gráfico de Noah, tudo se baseia mais ou menos nisso e separar níveis disso. Só que com um gráfico bilateral e não unilateral. Só que ele com tudo aquilo ele considera o quanto você quer de influência estatal na sua vida. Só que ele desconsidera o libertarianismo. Ele desconsidera os anarquistas. O anarquista seria o que é chamado de libertário. O libertário estaria aqui, dentro dessa ótica. Então, eu vou colocar aqui uma outra parte que está faltando no desenho que você vai entender melhor. Eu vou colocar um triângulo. Triângulo não, se eu botar um triângulo aqui, ele vai falar que é as relíquias da morte. Vou botar um quadrado. Vou fazer um quadrado aqui que vocês vão entender. Bem, era para ser um quadrado, mas eu acho que dá para entender. Então, com isso aqui é o Estado. Esquerda e direita competem por lados que usam o Estado, que por si só é totalitário. Então, não adianta se você é médio, grande ou extrema esquerda, médio, grande, pequeno, extrema direita, extremo conservador, extremo liberal. Para você ser um libertário, você se isolou do Estado. Você não participa do Estado. Esse é o novo conceito. Você está liberto do Estado, está fora do Estado. Isso é um libertário. Isso vai ser explicado para frente. Mas é só um ponto da evolução do estudo de Nolan. Mas por enquanto, se você entender o gráfico de Nolan, você já está entendendo muito mais de política do que estava ontem, do que estava hoje de manhã, quando você acordou. Então, espero que esse vídeo tenha sido a sua pílula vermelha, que você possa ter saído da Matrix, começado a entender como é que funciona a política, como é que funciona a análise bilateral, e não fazer mais aquela falsa dicotomia errada e maniqueísta de falar direita e esquerda, destro e canhoto,
flamenguista, corintiano. Porque se você continuar dessa forma de argumentar, você jamais vai chegar a consenso em lugar nenhum. E eu acredito que, tanto você sendo de esquerda ou de direita, eu acho que o seu objetivo principal é convencer de forma proselitista os seus amigos, a sua família, etc., a passar para o seu lado. E se você tratar de forma maniqueísta, de forma linear, a única coisa que você vai conseguir é ser insuportável nas suas redes sociais. Então, essa foi a dica de hoje. Toma que é de graça.